Fala galera, então agora nós vamos corrigir a atividade que eu deixei para vocês no vídeo passado, tá? É uma atividade de elaboração é uma atividade de correção de introduções, tá? Então eu deixei ali alguns modelos de introdução para a gente estar analisando. Então vamos lá. Então, na atividade que eu deixei para vocês, eu peço o seguinte: eu deixei aqui algumas introduções que tiraram nota boa no Enem. Peço para vocês aqui marcarem, certo? Com o marca-texto amarelo, aonde é a contextualização do tema, com o marca-texto vermelho, onde é a tese, e com o marca-texto verde, onde é o projeto de texto, certo? Ou o encaminhamento de argumentos. Então, vamos lá. Aqui na primeira, em O Jogo da Imitação, o personagem Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista quando consegue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Diante disso, pode-se observar desde a segunda metade do século XX, a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Contudo, diferentemente desse contexto, atualmente utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem coletivo, como no filme, mas para vantagens individuais mediante a manipulação de dados de usuários da internet. De start, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Então vamos lá. Onde está a contextualização aqui? No começo aqui do parágrafo, ele fala sobre o filme O Jogo da Imitação, certo? Que é da Alemanha nazista. Aí ele fala aqui que desde esse período é possível analisar, observar a relevância do conhecimento tecnológico para atingir os objetivos. Então essa parte toda aqui ele utiliza um filme para iniciar a discussão, para iniciar o tema dele, certo? Então a gente sabe que aqui está falando de algoritmos. Esse texto vai falar sobre alguma coisa relacionada a algoritmos, a tecnologia e a manipulação desses dados, certo? Então vamos lá para a segunda parte. Marcar de vermelho a tese. Ele começa aqui, ó, contudo. Lembra que eu falei com vocês, o contudo, o mais, o porém, o entretanto, são conjunções adversativas, certo? Quando eu tenho uma conjunção adversativa, tudo que eu falei anteriormente é praticamente ignorado para dar foco ao que eu vou falar posteriormente, certo? Então o que importa de fato, a opinião de fato, vem a partir desse contudo. Então tá aqui, ó, contudo, diferentemente desse contexto, atualmente utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem coletivo, como no filme, mas para vantagens individuais mediante a manipulação de dados de usuários da internet. Então aqui ele já traz... marquei errado. Aqui. Ele já traz a tese dele. Deixa eu voltar aqui. A tese dele. Certo? Então, por fim, vamos ver onde está o projeto de texto. Como que ele vai fundamentar essa tese aqui? A tese dele é de que muitas vezes a tecnologia não é utilizada para um bem coletivo, mas para vantagens individuais. Então, como é que ele vai desenvolver essa opinião dele aqui? A partir daqui, ó. De start, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Então, quando eu for ler o corpo do texto, né, quando eu for ler o desenvolvimento, eu vou buscar razões para que indivíduos utilizem a manipulação de dados para vantagens pessoais, tá certo? Então vou marcar aqui com o meu verdinho. Toda hora eu vou errar, né, aqui. Meu verdinho, certo? Então, o texto de vocês deve estar assim, tudo bem? Esse é o gabarito da letra A. Vamos para a letra B.
Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então, sobre o que o texto dele vai falar? Vai falar sobre acesso à cultura como direito de todos os cidadãos. Certo? Então, essa é a contextualização. Ele utiliza a Constituição Federal para embasar, para contextualizar o tema que ele vai falar. Percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Certo? Então, ele vai falar que o acesso à cultura, embora garantido pela Constituição Federal de 88, não está acontecendo atualmente no Brasil. Certo? Essa é a tese dele. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então aqui eu tenho o meu encaminhamento, certo? Então aqui, nos próximos parágrafos, eu espero que o autor desse texto utilize um parágrafo para falar da grande concentração de salas de cinemas em centros urbanos e também da concepção cultural de que a arte está direcionada a quem é mais favorecido economicamente. No parágrafo seguinte, certo? Assim que o texto é organizado, assim que um bom parágrafo de introdução deve ser estruturado. Aqui percebe-se que vai introduzir a tese também, tá? É junto. Vamos para o último. Durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Charles Chaplin atuaram como fortes difusores de informação e de ideologias contra a exploração e autoritarismo no continente americano. No contexto atual, o cinema permanece como um importante veículo de conhecimento, mas, no Brasil, aqui ó, é vírgula e letra minúscula. Mas, no Brasil, não há o acesso democrático a essa mídia em decorrência das disparidades socioeconômicas nas cidades, as quais fomentam a elitização dos ambientes de entretenimento e a falta de investimento em exibições populares, as quais muitas vezes são realizadas em prédios precários e não são divulgadas. Portanto, é imperativo promover mecanismos eficientes de integração dos espectadores para facilitar o contato com filmes proeminentes na introdução dos cidadãos. Então, vamos lá. Esse parágrafo aqui ele já está seguindo uma estrutura um pouco diferente dos outros dois que a gente viu. Repara como esses dois aqui foram muito simples de corrigir. Os três pontuaram da mesma forma, certo? Esse aqui, embora com uma construção diferente dos outros, tem o mesmo valor. Repara. Durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Charles Chaplin atuaram com forte informação ideológica no Brasil e no continente americano. Aqui ela contextualiza o tema. Okay? No contexto atual, o cinema permanece como um importante veículo de conhecimento mas no Brasil não há acesso democrático a essa mídia. Aqui, de novo foi errado. Aqui tá a tese dela, tá? A tese que vai ser defendida nesse texto. Em decorrência da disparidade socioeconômica nas cidades, a quais fomentam os ambientes de entretenimento, e da falta de investimento de exibições populares, as quais muitas vezes são realizadas em prédios precários e não são divulgados. Aqui são os argumentos que ela vai discutir ao longo do texto, certo?
Portanto, é imperativo promover mecanismos eficientes de integração aos telespectadores para facilitar o contato com filmes proeminentes na introdução dos cidadãos. Presta atenção, o que foi feito aqui nesse final? Esse final aqui, essa introdução ela faz o mapa do texto completo, certo? Enquanto aqui eu tenho uma contextualização, uma tese, aqui eu estou falando aqui de cima, uma contextualização, uma tese e o encaminhamento para os argumentos, aqui também acontece a mesma coisa. Aqui eu tenho uma contextualização, uma tese, um encaminhamento para os argumentos e tenho também um encaminhamento para minha proposta de intervenção, certo? Um encaminhamento para minha proposta de intervenção. Então, esse parágrafo aqui, ele, além de te dar aqui o que vai discutir no desenvolvimento, ele te dá também o que ele vai discutir na proposta de intervenção dele, na conclusão. Então esse parágrafo aqui, ele está fechadinho, está bem completo em relação ao texto. Porém, ele é muito grande, entendeu? Talvez não dê para você fazer sempre parágrafos nesse tipo. O importante é você entender que ele precisa desses três elementos: o elemento que está em amarelo, o elemento que está em vermelho e o elemento que está em verde, certo? O elemento que está em roxo, ele é facultativo. Então, você pode optar por uma construção mais simples, como a do parágrafo B, uma construção mais complexa, como a do parágrafo C, ou uma construção intermediária, como a do parágrafo A. Tá certo? Então você tem três tipos aqui de construção de parágrafo de introdução para escolher qual é mais agradável para você, qual é mais fácil de ser produzido. Tá certo? Obviamente isso vai depender do tema, mas é importante que a gente perceba que eles seguem uma lógica, que eles seguem uma coerência. Tá certo? Aqui embaixo tem as orientações para vocês, né, que vocês devem ter seguido para me enviar ao exercício respondido, e continuaremos trabalhando assim nas próximas aulas, tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.